Pessoal, vamos lá? Vamos trabalhar, né? É o seguinte, eu vou, por uma questão até de desafio, eu vou tocar em um tema que não é a matéria que eu costumo lecionar, mas que eu conheço um pouco, que eu acho que é um tema extremamente importante para vocês, tanto que faz concurso como também atua na prática do direito criminal. E o tema que nós vamos falar hoje é de direito penal e não de direito processual penal. É um tema muito interessante, faz parte da parte geral do Código Penal, que é o iter criminis, conhecido como a teoria do crime, ok? E eu vou fazer algumas observações que eu acho extremamente pertinente e interessante para todos nós que somos operadores e pensadores do direito. Bom, eu já havia falado de dolo e culpa. Já havia iniciado em aulas anteriores com relação à teoria do crime, havia falado do fato típico, já havia falado também dentro do fato típico a conduta para ser relevante para o direito penal, ela tem que ser uma conduta humana, tem que ser voluntária, voluntária, ela tem que ser praticada na modalidade dolosa ou culposa. Eu já havia falado também na conduta omissiva e comissiva, ok? Salvo engano. Bom, a conduta comissiva e a conduta omissiva dentro de dolo e culpa, certo? Eu vou abordar para vocês, para que fique melhor o entendimento da matéria. Agora, antes, eu vou dar só uma pausa aqui, porque meu diretor está pedindo para que eu segure aqui, porque teve um probleminha aqui na questão do áudio que não está muito bom, tá? Bom, tratando-se do fato típico, ok? Eu havia fechado na aula anterior sobre a conduta, ok? Bom, vamos lá. Conduta relevante para o direito penal é o fato típico. É a conduta que vai fazer com que o fato seja típico. Perfeito? Se não estiverem presentes esses elementos que eu havia falado antes, que a gente pensou para a conduta, o fato será atípico. E se o fato for atípico, não haverá crime. Ok? Vamos lá? Bom, qual o primeiro elemento que nós vamos analisar? O fato típico. Para que ela seja relevante, ela tem que ser humana, voluntária, ela precisa ser praticada de forma comissiva ou omissiva, certo? E tem a omissão imprópria, lembrando, que é a omissão do garantidor, que está no artigo, salvo engano, 13, parágrafo 2º do Código Penal, nas alíneas A, B e C. Na linha A, o dever legal, na linha B, dever contratual, é quem assume a responsabilidade, e na linha C, quem cria o risco. Então aí está a conduta omissiva imprópria. Eu vou pegar uma omissão e tipificar no crime de ação. Eu vou pegar a omissão do agente e tipificar no crime que prevê, como núcleo do tipo penal, a ação proibida pelo legislador, ok? Então vamos lá. Essa é a nossa conduta. Para a gente começar a tratar do assunto, o que é que eu quero que vocês observem? Vou falar antes do iter criminis, certo? Iter criminis. O iter criminis tem tudo a ver com a análise que a gente está fazendo da conduta do agente e que nós havíamos feito na aula anterior. Perfeito? Dentro do iter criminis, eu já havia falado de desistência voluntária, arrependimento posterior, mas tudo bem, vamos lá. Dentro do iter criminis, que são as fases do crime, é o chamado caminho ou caminhos do crime. É a cogitação. É a primeira fase do iter criminis. É a cogitação. O agente ele está cogitando preparar o crime. Ele está pensando. Agora, além da cogitação, nós temos a preparação.
Depois da preparação, inicia-se a execução do crime. Estão comigo? Perfeito? Aí depois vem a consumação do crime. E depois vem o exaurimento do crime. Essas são as fases do iter criminis. Repetindo, a cogitação, a preparação, a execução, a consumação e o exaurimento. Aí nós teremos aí 5 fases do iter criminis, ok? Esse iter criminis nada mais é do que a análise das fases da conduta criminosa. E nada mais é do que a análise dos elementos do fato típico. Por quê? A cogitação ela ocorrerá quando a gente começa a pensar no crime que ele vai praticar. E essa é uma fase interna. A cogitação é uma fase interna do sujeito. É uma fase interna do sujeito. Ele começa a pensar no crime. Ele começa a cogitar o crime. Ele começa, na verdade, minha gente, a premeditar o crime. Observe bem. Já caiu algumas vezes em provas objetivas, a seguinte pergunta. Presta atenção. O homicídio premeditado, ele é qualificado, certo ou verdadeiro? O homicídio premeditado, ele é qualificado? Não, está errado. A premeditação é uma fase natural de todo e qualquer crime doloso. Entenderam? Porque uma das fases do iter criminis é a cogitação. E o que é cogitar? Cogitar é você pensar, é você meditar, é você programar, é você ficar já imaginando, andando pela rua e dizer, ó, vou aproveitar essa oportunidade ali, ó, meu algoz, vou matar esse cara, vou matar esse sujeito. Eu estou cogitando a prática do crime. Essa fase de cogitação, ela é anterior à execução. Isso é óbvio. Já que ela é anterior à execução, essa fase de cogitação, ela nada mais é do que premeditar. Agora, o que é que acontece? Nossa sociedade vê com maus olhos aquele que cogita a prática do crime por um período de tempo mais longo. Imagine, aquele que cogitou, que premeditou o crime durante um ano. Ele é mais reprovável pela sociedade do que aquele que premeditou o crime durante 2 ou 3 ou 4 segundos. E aí foi lá e executou. Entendeu? Mas tanto um caso como no outro é premeditação, é cogitação, é premeditar antes de executar, é pensar antes de fazer. Então a cogitação é uma fase natural de todo e qualquer crime doloso. Entendeu? Então essa cogitação, ela não é qualificadora do crime. Em que pese cair essas perguntas e muitos acharem que sim, mas não é. Agora é óbvio que o juiz, na hora da combinação da pena, ele pode levar em consideração que, por exemplo, se o agente premeditou por um ano o crime, ele demonstra mais frieza realmente, e a reprovação da conduta tem que ser maior. Aí ele pode fazer isso na hora da aplicação, na hora do cálculo da pena. Aí ele pode colocar uma pena um pouco maior com relação a isso. Porque premeditou o crime durante um ano. E aquele que premeditou o crime por 15 segundos merece uma pena menor. Isso vai ter uma consequência maior na teoria da pena e não na teoria do crime. Tranquilo? Ficou claro para vocês? Bom, vamos lá. O que é que eu quero que vocês pensem? Olha só. Preste atenção. A premeditação, ela não vai fazer diferença quanto à teoria do crime. Porque aí, nesse caso, não é punido a cogitação. Mas na teoria da pena, ela vai ter diferença. Porque o juiz vai analisar e vai valorar isso aí. Está comprovado que o sujeito premeditou por 1 ano ou 2 anos. Esse sujeito merece uma reprovação maior. Isso é óbvio. Diferente daquele que premeditou o crime por alguns fração de segundos. Na hora de aplicar a pena base, o juiz vai
aplicar a pena base maior do que o outro que praticamente não premeditou. Se um aparenta mais frieza, as consequências serão mais graves com relação à aplicação da pena. Entendeu? Tranquilo? Agora, na teoria do crime, na conduta do agente, essa premeditação não faz diferença nenhuma. Entendeu? Tranquilo? Então vamos lá. É uma das fases natural, certo, do intercrimes. Nós não podemos punir o agente porque ele está pensando, porque ele imagina, porque ele pensa com relação ao crime, porque ele tem vontade. Não será punido por causa disso. Quantas vezes a gente pensa em matar alguém? Muitas vezes no trânsito. Quantas vezes a gente fica chateado com alguém por alguma coisa e fica daquele jeito? Isso é cogitação. Esse pensamento é a cogitação, essa vontade. Você toma uma fechada no trânsito, você fica com a raiva, rapaz, tivesse uma arma aqui agora, tirava nesse cara. Ou então empurrava o carro, batia nele, atropelava ele, não é isso? Essa fase é uma fase impunível, não tem como punir. Na teoria do crime, essa fase não faz diferença nenhuma. Agora é óbvio que isso aqui, na teoria da pena, é levado em consideração. Aquele que premedita o crime por um ano demonstra mais frieza do que o outro que premeditou por fração de segundos. Claro que ele merece uma pena bem maior porque ele premeditou, ele tem mais frieza, premeditou por aproximadamente um ano ou meses. Agora, depois da preparação, vamos lá, como fase, tá? Como fase do iter criminis, né? Depois da cogitação, como fase ainda do iter criminis, vamos falar da preparação. Bom, depois que eu cogito, eu começo a me preparar. Eu pensei, meditei e resolvi praticar o crime. Vou começar a pôr em prática o meu plano. Ponto final.